Exercício número 4 do tema dilatação volumétrica dos sólidos. O nosso exercício número 4. Numa siderúrgica, um cubo de ferro é resfriado até que o seu volume diminua em 0,63%. Calcule a variação da temperatura ocorrida, supondo que o coeficiente de dilatação linear do ferro seja 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então vamos lá. Retirando as informações aí do nosso enunciado, o cubo de ferro ele vai ser resfriado. Com isso, o volume vai diminuir em 0,63%. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual a 0,63%. Isso em relação ao volume inicial, ao volume do cubo. Calcule a variação de temperatura. Então, nós estamos procurando a variação de temperatura, supondo que o coeficiente de dilatação linear, mais uma vez, coeficiente de dilatação linear, dificilmente o exercício irá fornecer o valor do coeficiente de dilatação volumétrico, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está aí o valor do coeficiente de dilatação linear do ferro. Então, primeiro a gente vai arrumar aí as informações. Lembrando que a nossa formulazinha, dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Nós estamos procurando a variação de temperatura. Aqui, com relação à dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica 0,63% em relação ao volume inicial. Então, 0,63% é a mesma coisa que 0,63 dividido por 100. A dilatação volumétrica vai ser igual a 0,63%. 0,63 por 100 do volume inicial. Falou em porcentagem, variação de volume. Variação de volume é sempre em relação ao volume inicial. Então aqui vai ficar 0,63, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado do volume inicial. Dando mais uma arrumadinha nisso aí, dilatação volumétrica, 10 ao quadrado está no denominador, eu vou inverter. Quando ele subir para o numerador, troco o sinal do expoente. Então vai ficar 0,63 vezes 10 a menos 2 em relação ao volume inicial. A vírgula está aqui. Se eu desloco uma casa para a direita, uma casa para a direita, eu subtraio 1 do expoente. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual a 6,3 vezes 10 a menos 3 do volume inicial. Está aí a dilataçãozinha volumétrica, 6,3 vezes 10 a menos 3 em relação ao volume inicial. Aí agora a gente vem para cá. Então, isso ficou 6,3 vezes 10 a menos 3 do volume inicial. Deixa eu arrumar isso aqui. Seis vírgula 3 vezes 10 a menos 3 do volume inicial, igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico. Arrumando isso aí, poderia já jogar direto na formulazinha, mas coeficiente de dilatação volumétrico vai ser igual a 3 vezes o alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, já que aqui nós estamos falando de volume, 3 dimensões, por isso que nós multiplicamos
o nosso alfa, o nosso coeficiente de dilatação linear, por 3. Então, o nosso coeficiente de dilatação volumétrico vai ser igual a 3 vezes o alfa 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, nosso alfa vai ser igual a 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, aqui ficou 36 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura, vezes o ΔT. Então, volume inicial de um lado, volume inicial do outro, vai embora. Então, isso vai ficar 6,3 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a 36 vezes 10 a menos 6 vezes o ΔT. Isso aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter ΔT igual a 6,3 vezes 10 a menos 3, dividido por 36 vezes 10 a menos 6. Então, a variação de temperatura vai ser igual a 6,3 dividido por 36, 0,175, vezes 10, propriedade de potência de mesma base na divisão. Na divisão, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 6. Então, a variação da temperatura, 0,175 vezes 10, menos e menos mais 3, menos 3 vai dar mais 3. A vírgula está aqui, 1, 2, 3. 3 casas para a direita. 3 casas para a direita, eu subtraio 3 do expoente. 10 a mais 3, 10, 3 menos 3, vai embora. Então, a variação da temperatura vai ser de 175 graus Celsius. Só que, agora olha só, tem que tomar muito cuidado aí. Com relação a esse exercício, ele é resfriado. O volume diminuiu. Então, a variação de temperatura aqui vai ser negativa. Variação de temperatura vai ser de menos 175 graus Celsius. Está aí o valor da variação de temperatura do nosso exercício número 4. A variação de temperatura de menos 175 graus Celsius, já que o corpo foi resfriado. Está resolvido o nosso exercício número 4.